Hoje nós vamos falar sobre preço de médico aqui em Portugal. E o médico disse que eu não precisaria passar por uma cirurgia. Aí começam as diferenças entre Portugal e o Brasil. Tu sempre vai pagar. Mas a verdade é que é dinheiro. Oi gente, eu sou a Kati. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre preço de médico aqui em Portugal, tá? Baseado nas experiências que nós tivemos, que nós infelizmente precisamos usar aqui alguns tipos de médico. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? Eu que não acompanho meio de longe assim, as pessoas perguntando para a Catiele, e dá para ver que é uma dúvida muito comum, para poder dar uma noção para as pessoas se prepararem, né? Caso aconteça alguma coisa, esperamos que nada aconteça, mas a gente sabe que ninguém está livre. Como vocês sabem, quem me acompanha nas redes sociais, eu falei daquele meu problema no joelho que voltou, né? Porque, como vocês também já sabem, eu tive que passar por uma cirurgia ano passado, então meu problema no joelho reapareceu. E também foi tudo junto, foi uma loucura, né? Nós tivemos alguns problemas de saúde, eu principalmente. Também tive que arrancar o dente, então faz mais de um mês assim que eu tô com muitos problemas, e então eu tive que ir no médico várias vezes, tá? E abaixo de remédio. É muito remédio. Também podemos falar do preço dos remédios, alguns, né, mais ou menos. Bem, eu teria muita coisa para falar, né? Teria um pouco coisas para falar da saúde pública e da saúde privada, né? Porque nós tentamos usar a saúde pública e tal, mas acho que isso é para outro vídeo. Eu vou falar aqui mesmo como foi, né, as consultas que eu fui, os tratamentos que eu tive que fazer e o preço desses tratamentos. Então, vamos começar falando do joelho, né? Que foi o primeiro primeiro problema que deu. Eu fiz uma cirurgia no menisco, né, ano passado. Ainda no Brasil. E a princípio estava tudo certo. Depois eu fiz fisioterapia por um tempo lá no Brasil ainda, né? Depois de um tempo comecei a sentir dores e tal. Expliquei lá no vídeo que eu ainda estava trabalhando. E aí fiz os exames e os médicos disseram que eu ia ter que passar por outra cirurgia. Fui em 3 ou 4 médicos diferentes, mas quando eu fui, o último que fui no médico público, ela me falou de um médico de uma cidade aqui de perto, que era um médico muito experiente, e ela não conhecia, mas muitos pacientes falavam bem dele. E aí eu fui lá em Lourinhã, e o médico disse que eu não precisaria passar por uma cirurgia, na opinião dele, né? E aí ele me disse que a gente teria que fazer uma infiltração, começar por uma infiltração, que talvez a infiltração atrasaria, né? Adiaria a cirurgia. Adiar a cirurgia. Que não excluía a possibilidade da cirurgia, mas que podia tocar muitos anos para o futuro, né? Foi como ele falou, que provavelmente eu vou fazer essa cirurgia, mas a gente não sabe se é mês que vem, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não tem como saber. Então eu fiz a infiltração depois de muito tempo. Adiando, porque eu tava com medo de fazer, né, infiltração. Pra quem não sabe, é uma injeção no meio do joelho e eu tava com medo, né, mas enfim, eu fiz. E eu tenho aqui a folha do dia que eu fui na consulta. Segunda consulta essa aqui, mas eu tenho aqui também da primeira consulta. Tá aqui da primeira consulta e da segunda consulta com o Dr. Juscelino. Foram 3 consultas no total. No total, desde antes da infiltração, no dia que eu fiz a infiltração e depois. Então assim, cada consulta eu paguei 70 euros. Aí começam as diferenças entre Portugal e o Brasil, tá? Não sei se todos os lugares são assim, mas aqui conosco foi assim. Primeira grande diferença que nós notamos aqui é a questão do retorno. Que no Brasil, tu marca uma consulta com o médico, vai e... Aí ele pede um exame. Pede o exame, depois tu marca daqui a 15 dias para tu voltar lá, que é o retorno, para ele poder analisar o exame, né? As imagens e o laudo e sei lá mais o que, para depois ele te dar um tratamento. Normalmente o retorno no Brasil não é pago, né? É um retorno gratuito, isso para nós é muito óbvio, né? Mas não é a realidade aqui. Aqui não é assim. Tu marcou uma consulta, tu vai pagar essa consulta. Depois, mesmo que seja para voltar lá só para ele ver o exame e de repente nem ter nenhum tratamento, tu vai pagar igual. Tu sempre vai pagar a consulta.
E nesse caso foi 70 euros a consulta. O preço da infiltração não foi nada, não me cobrou nada pela infiltração, mas no caso eu tive que comprar o remédio, né, mesmo. E eu levei lá o troço, não sei, pra botar no joelho ali. Fui eu que comprei e foi caro. Nós pagamos 180 euros nesse remédio. Foi bem caro, mas ele me disse que ia ser caro. Ele até falou, vai ali em Torres Vedras, né, que é mais barato. Se tu for comprar em Peniche, vai ser mais caro. E eu, não contente, fui lá mesmo pra ver se era, e eles me deram um preço de mais de 200 euros. Né? Então eu comprei em Torres Vedras, foi 180, mas é que não é qualquer remédio. Tu não vai ali comprar um remédio para dor de cabeça, um anti-inflamatório, um antibiótico, não, né? É uma coisa mais específica. Mas pra ele aplicar, né, que no caso é a mão de obra dele, eu não paguei nada, achei isso estranho. Porque assim, no Brasil, nós não pagamos o retorno, mas todos os processos que nós vamos fazer no médico é cobrado, né? Por exemplo, se tu vai no dentista arrancar um dente, eles te pagam aquela extração. Se tu vai fazer não sei o que, tu paga, entendeu? E aqui tu paga só a consulta. Lá tu paga a consulta e o tratamento, o procedimento. Então, basicamente é o que? Aqui, toda vez que tu for lá, tu vai pagar. Mas, no nosso caso, na nossa experiência, não foi preciso pagar o procedimento. Só pagou a ida lá. E a mão de obra do médico já estava incluso no preço da consulta. Diferente do Brasil, que tu paga a consulta inicial, o retorno tu não paga, mas o procedimento, se tiver que fazer, vai ser pago. E bem pago, né? E aqui foi o mesmo preço da consulta. Então, a primeira consulta que ela fez para diagnosticar o problema foi 70 euros. E o retorno, que já foi com o procedimento, foi os mesmos 70 euros. E no Brasil não teria pago a segunda consulta, mas teria pago o procedimento provavelmente muito mais caro do que o preço da consulta, né? Então essa foi uma grande diferença. E não foi só uma experiência, no caso do dentista também foi assim. Então deu pra perceber assim que o sistema aqui em Portugal funciona assim, entendeu? Então foi isso, tá, gente? A minha questão do problema do joelho. Eu paguei outras consultas, tá, antes de conhecer esse médico. Eu paguei 50 euros ou 60 as outras consultas, mas não era com especialista. E ele é especialista, tá? Então não sei se é esse o preço ou se é o preço da clínica, porque varia de clínica para clínica. Foi 70 euros a primeira consulta. Depois, na segunda, eu já voltei para fazer o procedimento, tá? Porque ele me passou algumas coisas para eu fazer na primeira consulta. Ele me passou os remédios, eu também ainda estou tomando, inclusive, o Optimus, que é um reforço, assim, né, pra cartilagem. E depois tomei outro, que foi um mais forte, mas foi por uma semana só. E também ele mandou emagrecer, porque ele disse que emagrecer sempre é bom, né, porque o joelho, óbvio, carrega todo o nosso peso. Então foi essas coisas assim, um tratamento, né, que ele me passou para fazer antes da gente fazer a infiltração. Depois de quase 2 meses, eu acho, eu voltei ali, agora faz 2 semanas, e fiz a infiltração. E agora eu voltei lá de novo, que era pra gente ver como é que foi depois desse procedimento, né, de infiltração. Então eu fui lá 3 vezes, cada ida lá foi 70 euros e foi só. E hoje eu tô bem, tá? Voltei lá e ele disse que tá tudo bem e que por enquanto eu não preciso mais dele, ele falou, e eu fiquei muito feliz com isso. Agora, como ele falou, depende de mim, né, pra eu reforçar e tal e manter, né, porque se eu não reforçar e não fazer o que precisa ser feito, vai tudo por água abaixo de novo. Depois disso foi o dentista. O Ícaro também fez uma consulta faz um bom tempo já, isso foi em maio, mas ele precisou fazer uma consulta, tá aqui também. Essa consulta aqui eu fui consultar com um clínico geral, numa outra cidade que tem aqui próximo, que é Óbidos. Eu precisava desse documento aqui para poder comprovar o estado, se estava tudo bem comigo, a minha saúde e tal, pela questão do concurso, para poder pedir a baixa do concurso. Então foi 40 euros. Isso foi uma clínica lá em Óbidos, né? Foi uma clínica particular lá em Óbidos.
e lá tinha várias especialidades lá, mas para mim um clínico geral era suficiente. Então, uma coisa que eles sempre perguntam em qualquer lugar que tu vai é se tu tem plano de saúde, né? Que pra nós é o nosso convênio, né? Nós aqui, depois de um tempo, a gente meio que se esquece de como são as coisas no Brasil. No Brasil é o convênio e aqui é seguro-saúde. E aí eles sempre perguntam se tu tem. No nosso caso, nós não temos, tá? Por enquanto, eu não sei se a gente vai fazer. Mas nós acreditamos que não vale a pena aqui, porque aqui é barato, gente, entendeu? É muito barato tu ir ali e pagar 40 euros pra fazer uma consulta. No meu caso foi um pouco mais caro, não sei porquê, se é porque ele foi porque é especialista ou se foi por causa da clínica, né? Mas nesse caso eu quis ir lá porque eu gostei muito do médico. Foi o primeiro médico que me falou que a gente não precisava ir direto pra cirurgia, então eu gostei dele porque ele meio que, eu senti que ele se importou, sabe? Fosse só outra, mandava pra cirurgia, ainda mais que ele é cirurgião, então ele ia ganhar dinheiro, sabe? Então pra ele tava tudo bom. E eu gostei que ele se preocupou com a minha situação, falou que eu era muito jovem e tal, pra já fazer cirurgia direto, que a gente podia ver outras alternativas antes disso. Então assim, eu não me importei em pagar o preço. E é isso, mas assim, 40 euros pra tu ir ali fazer uma consulta, alguma coisa assim, às vezes até pra manter tudo em dia e tal, eu acho que é barato, né? Perto do que a gente paga no Brasil, porque se a gente não tem convênio no Brasil e vai lá fazer qualquer consulta é 300 reais. Que nem nós tivemos que ir uma vez, né? No hospital que tinha lá perto de casa, né? No Porto Alegre, não precisa falar o nome, mas 310, eu acho, 330, nem sei quanto é que nós pagamos. Foi uma coisa super simples que era, né? Só pra receitar ali 2 remedinhos, que era qualquer coisa lá, e 300 e poucos Então quilos. assim, a gente acha que não compensa, sabe? A gente ainda tá avaliando, mas não sei se a gente vai fazer. Eu acho que nós não vamos fazer, não. É só mais uma coisa pro cara ter que ficar administrando. Então, depois eu precisei arrancar o dente, arrancar o siso, né? Como vocês sabem. Foi por isso que eu fiquei vários dias sem fazer vídeo, porque eu não tava conseguindo falar. A extração do meu dente foi uma coisa que não foi simples, porque eu já fui lá na dentista com uma grande infecção. Inflamação. Eu já não estava mais conseguindo abrir a boca com o dente ali, então assim, tava bem feio mesmo. E ela extraiu eu assim, fui lá, eu nem conhecia ela também, fui lá, porque assim, eu precisava, tipo, pro outro dia eu tava com muitas dores. Então eu precisava com uma consulta com urgência. E eu não conseguia clínica nenhuma. Tinha só que aguardar, tipo, 10, 15, 20 dias. Então quando eu consegui, assim, eu fui. Não conhecia ela, peguei e fui. E ela, por acaso, é brasileira, né? Por acaso era uma brasileira. Eu adorei ela. Já falei pro Ícaro que sempre que a gente estiver aqui no dentista, a gente vai lá. Ela é muito boa. Lá na Lourinhã também. Extraiu o dente no mesmo dia. Ela disse assim... Trouxe de recordação pra cá? Trouxe. Ela disse assim, perguntou se eu queria extrair, porque algumas pessoas dizem que não é bom e tal, porque já tem uma infecção, mas ela disse que aquilo tava bem ruim mesmo, que eu ia continuar sentindo dor. E se eu não arrancasse naquele dia, ela ia me passar um antibiótico, né, pra aquilo ali melhorar, pra depois a gente arrancar. Só que depois que eu arrancasse o dente, ela ia me recetar outro antibiótico, então ela deixou pra eu escolher. E eu quis tirar no dia, porque eu não suporto ficar tomando remédio. Mesmo assim, eu tive nos últimos meses, tive que tomar muito antibiótico, né. Bah. Tomou, por causa do dente, tomou um antibiótico, uma dose cavalar, né? Uma amoxicilina, 3 gramas de amoxicilina. Eu nunca tinha visto um remédio tão forte assim. Sim, inclusive foi que me ajudou a emagrecer também. Tomei muito remédio, não consegui comer nos últimos dias. Foi a amoxicilina de 3 gramas e anti-inflamatório. E o remédio para dor de 1.000 miligramas. E mais um anti-inflamatório. Nossa, foi muito remédio. Fora os remédios do joelho, né, também, que foi na outra semana. Então, assim, a consulta lá foi 50 euros, se eu não me engano. Não sei, acho que foi 50 euros. 50 euros foi a consulta. Pra arrancar o dente, foi 80 euros. Mas não é um preço fixo, tá? Porque o meu dente era assim, gente, tava muito grande. Vocês não têm noção do tamanho do meu dente. Ela se assustou, tá? Muito grande mesmo. Foi 80 euros. Ela tinha me passado 70, mas depois acabou por ficar por 80. Só que na mesma situação do joelho, eu não paguei a consulta. Paguei só a extração do dente. Eu poderia ter pago a consulta, né? Porque eu fui lá fazer uma consulta e mais a extração do dente. Então isso tem desvantagem aqui, né?
E pra nós... É, porque no caso, o preço que eu passei agora, 50 euros da consulta, foi o preço que ela me passou antes de eu ir lá, né? Porque a princípio eu ia fazer uma consulta. Mas aí depois que eu cheguei lá e tal, a gente arrancou o dente, eu não paguei a consulta, eu paguei só a extração do dente. Aí depois eu voltei lá e fiz uma consulta, era pra ela tirar os pontos, ver como é que eu tava, porque daí depois deu outra infecção e foi isso que assim, me quebrou no meio, porque não foi só a recuperação ruim, que já tava ruim, entendeu? Depois eu tive uma infecção e aquilo não me deixava abrir a boca, nem passava escova no meio dos dentes, pra vocês terem noção. Então assim, eu fiquei mais 2 semanas, 3 semanas sem poder comer direito. Não conseguia abrir a boca nem pra comer. Nem pra comer, era só na pontinha da boca, assim, com a colher. Era sopa, com sopinha. colherinha pequena e foi água, difícil. muita água. Foi assim que eu sobrevivi. Então, assim, daí eu voltei lá depois e ela não me cobrou a consulta, porque a princípio eu tinha voltado lá só pra arrancar os pontos. E ela disse que ela não cobra uma consulta só pra ir lá pra arrancar os pontos, porque ela disse que aquilo faz parte do primeiro trabalho que eu já paguei. Mesmo assim, não foi só arrancar os pontos, porque eu já nem tinha ponto, mas eu não conseguia enxergar, porque eu não conseguia abrir a boca. Mas ela, daí foi que ela conseguiu ver que a infecção que tava ali. Então ela me aceitou mais um tratamento, eu tive que fazer fisioterapia, depois também mais antibiótico. Foi uma coisa assim... Depois, agora essa semana, eu voltei lá de novo. Agora depois que eu já estava bem, como vocês podem ver, eu tô bem agora. Porque eu quis fazer uma limpeza. Porque depois desse monte de tempo sem conseguir abrir a boca, eu não conseguia fazer a higiene certa, né? Então eu voltei lá pra fazer a limpeza. E me espantei com o preço da limpeza, né? Me espantei com o preço da limpeza, porque normalmente no Brasil é uma fortuna. E eu achei que seria pelo menos 50 euros, que é o preço da consulta, né? Eu penso assim, que parte de 50, sempre. Por isso que eu digo que no Brasil, como a gente paga a consulta, em cima da consulta, tu entrou no consultório e já é aquilo ali. É que nem táxi, né? Entrou no carro, é aquilo ali de arrancada. Não dali importa pra se frente. tu vai ficar 5 minutos, tu entrou ali, tu já tá pagando 300 reais. E aí eu me espantei, porque foi 45 euros o preço da limpeza. E eu até falei assim, nossa, só isso? E ela disse sim, mas se quiser pagar mais, até porque se quiser pagar mais. E aí foi 45 euros, foi o preço da limpeza, foi o que eu paguei. Gurizada, assim ó, a gente tá falando aqui que é barato, que é um preço acessível e tal, mas a verdade é que é dinheiro, né? Pô, porque só nesse mês e meio aí vocês puderam ter uma noção, nos últimos 2 meses, vocês puderam ter uma noção de quanto nós gastamos em função de saúde, em tudo. Né? Então assim, pô, é muita grana, cara, entendeu? 40 euros já tu faz meio rancho. Né? Só que claro, isso é uma coisa que acontece de vez em quando. Aí eu é que tive tá. o azar de ter vários problemas de saúde. Exatamente, aí é que tá. As pessoas têm que calcular o risco, né? Porque tem muita gente que pergunta assim, será que vale a pena? Eu faço? Tu acha que eu devo fazer? Só que tu tem que analisar e te preparar. Por exemplo, nós pensamos assim, não vamos fazer, mas também todo mês tu guarda um dinheirinho, caso precise, né? Ou se um dia precisar, tu já tem ali uma reserva destinado para aquilo ali, entende? Porque na verdade o seguro nada mais é do que isso. Tu paga o seguro todos os meses, justamente é como se fosse uma reserva. Eu enxergo dessa maneira. Tem gente que não concorda, mas eu vejo assim. E quando tava no Brasil também, seguro de carro e coisa, pra mim é tudo desse jeito, sabe? Então a ideia é não precisar. Então a gente não tem porque não quer precisar, né? Mas assim, Mas dinheiro. Vai te fazer a tua reserva, né? Exato, é dinheiro. Se nós não tivéssemos essa estratégia de guardar um pouquinho de dinheiro para isso, assim, nós estaríamos numa situação muito complicada, porque foi um problema atrás do outro. Mas né? agora é só tu pensar, olha quantas consultas foram, 3, mas umas 5, 6 consultas foram. Que depois teve uns que eu fui antes do especialista. E se tu for ver, o que tu pagou tudo, no caso, em 2 meses que nós gastamos, teria pago o seguro. Então, assim, por isso que tu tem que juntar dinheiro. Porque o seguro tu paga ali um pouquinho cada mês. Mas se tu souber juntar o dinheiro e guardar, não tem por que pagar o seguro. E outra coisa, o problema do seguro é que nem a gente tava falando, ele não te isenta de pagar as coisas. Então ele te dá um auxílio, na verdade. Então, um exemplo, eu não faço ideia das taxas, porque depois que nós soubemos que funcionava dessa maneira, nós desistimos de pesquisar. Eu tenho aqui um
recibo também do dia que eu precisei ir na urgência, né, no hospital público. Foi a primeira vez que eu fui, ainda não tinha o número de utente, tinha só o PB4. Mas eu vou só largar isso aqui e vou sair correndo, tá? Porque depois eu vou gravar outro vídeo sobre isso. Recebemos, dia 4/6, a importância abaixo indicada, correspondente ao pagamento de taxa moderadora do episódio de urgência, efetuado neste hospital no dia 4. E eu paguei 14 euros, mesmo tendo o PB4, tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu tenho aqui a lista de remédios que eu precisei agora depois que eu arranquei o dente. E também tenho esse aqui do joelho, mas não guardei todos. Mas sabe o que eu acho legal, gente? Porque quando aqui, sempre que eles vão te receitar remédios, vai sair numa folha impressa assim. Aí tu não precisa ficar tentando descobrir o que o médico escreveu. Então esse aqui foi do médico do joelho e esse aqui foi do dentista. Então assim, é sempre o mesmo padrão. Sempre, porque vem ali, do site da SNS, do sistema. Eu já falei desse sistema aqui, que todo mundo usa o mesmo. Então isso aqui é muito bom. Então assim, do joelho, aqui tem tramadol mais paracetamol, comprimido efervescente, não sei o que. Esse aqui foi o antibiótico, né? Aí aqui diz quantidade 1, validade da prescrição. E aqui tem uma coisa muito legal que fala assim: esta prescrição custa-lhe no máximo 3,54 €, a não ser que opte por um medicamento mais caro. Então assim, isso é muito legal. Inclusive a gente não tinha prestado atenção nisso aqui ainda, né? Eu vi isso hoje. Tinha visto isso aí. Então, no Brasil tem aquela questão do genérico e do original, né? Sim. E aí eu fui lá na farmácia e a mulher perguntou assim: tu quer o genérico ou tu quer o da marca? Aí assim, no Brasil tem uma diferença gigantesca, né? Entre o genérico e o da marca. Mas aí o cara é curioso, né? Uma coisa nova. Eu perguntei, mas e aí, qual é a diferença do genérico e da marca? Aí o que ela falou? Era um e pouco. Eu não me lembro muito bem. Eu sei que tinha cêntimos. Mas era assim, o genérico era €1 e o da marca era 1,30, eu acho, sabe? Era tipo Aí eu, como assim? 30 cêntimos de diferença dela? Me dá o de marca. Me dá o da marca, é óbvio. E lá o cara tem, sei lá, tanto dinheiro de diferença. Então é isso. Daí aqui diz que não pode passar de 3,54 e o Ícaro pagou 1 e pouco no remédio. Aí eu tenho aqui os remédios que a dentista receitou. Aí diz aqui amoxicilina. Depois eu tomei o Deflazacort, que é um anti-inflamatório. E aqui diz esta prescrição custa ali no máximo 9,35 €. E aqui tem o paracetamol de 1000 miligramas. E aqui diz, esta prescrição custa ali no máximo 1,41 €. Então assim, isso aqui acho que não deu 8 €, né? O total deles todos. Deve ter dado uns 6, 7 €. E é isso. A gente precisa encerrar o vídeo, porque já tá ficando escuro aqui, como vocês estão vendo. Aqui é muito assunto, muito tempo sem fazer vídeo. Quando a gente começa a fazer, a gente quer falar tudo sem parar. E também esse assunto é uma novela, né? É uma coisa que se estende, é uma novela mesmo, dá pra fazer vários capítulos. Sim. Né? Então... mas ainda tem outras coisas pra falar, tem do hospital público, tem várias coisas. A questão da vacina. Também. Tem muita coisa. Agora já começamos a tomar outras vacinas. É verdade. Mas isso é para outros vídeos. É um assunto importante, é uma coisa que interessa a todo mundo. É uma coisa que nós não gostaríamos de usar esse tipo de serviço, mas infelizmente às vezes a gente precisa. E todo mundo precisa e é bom saber, né? Tem que saber, tá bom? Porque daí a gente tem que se programar, pesquisar e definir se vai usar o plano de saúde ou não. E aí vai de cada um, né? E por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós já estávamos com saudade de fazer os vídeos. Agora a gente vai voltar aí na nossa programação dos vídeos, né? Temos muito assunto pra gravar. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.